Vou dar spoiler ainda. Vamos orar primeiro. Eu vou orar pra gente começar, tudo bem? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada por cada vida que tá aqui nessa live, por cada pessoa que vai ouvir a live da gravação. Senhor, eu te entrego essa live, eu te entrego esse momento. Eu peço que nada saia fora da sua primeira vontade. Senhor, nesse momento eu oro me esvaziando de toda a sabedoria humana, de todo o intelecto, pedindo que o Senhor me use como o Senhor quiser. Pai, por amor dos teus filhos que estão ouvindo, por amor à minha vida, por amor ao teu nome, eu peço que o Senhor me use e que cada palavra que sair, Pai, nessa live seja para sua glória, para sua honra, que seja como semente, Pai, que cai em solo fértil. Deus, eu te entrego esse momento, eu te entrego o controle, a autoridade. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor não é somente presente, mas bem-vindo. Em nome de Jesus, me guia, Espírito Santo, e eu oro por cada vida aqui, Pai. O Senhor sabe como eles entraram nessa live, o Senhor sabe, Pai, como eles estão no coração, e eu peço que o Senhor venha a trazer paz, que seja todo entendimento. Senhor, se há alguém aqui com mente acelerada, eu peço que o Senhor traga uma paz, que o Senhor silencie as vozes, que o Senhor acalme a tempestade da mente, assim como o Senhor acalmou o mar 2000 anos atrás. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que quem entrar nessa live ou nessa gravação da live seja imediatamente cheio, cercado pela tua presença que traz paz, leveza, tranquilidade, foco, em nome de Jesus. E eu também proíbo qualquer tipo de distração, em nome de Jesus, proíbo qualquer tipo de interferência do mal contra cada uma das pessoas aqui dentro, que o Senhor Pai seja aquele que reina aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, essa live tá pra sair faz uns 2 meses, só que eu tava orando pra saber o tempo certo e também tinha uma sequência de conteúdos que tinham que ser compartilhados antes pra que fosse firmado meio que um fundamento, sabe? Por exemplo, quando a gente vai estudar matemática, a gente tem que aprender primeiro 1 mais 1, multiplicação, divisão, antes de ir pra algumas coisas um pouco mais complexas, pra ter a base bem formada. Então, hoje não é que o assunto é complexo, é que ele precisava de um pouco mais de fundamento. E, enfim, amém, vamos começar. Eu não sei se eu perguntei, eu coloquei uma musiquinha aqui no fundo, tá dando pra ouvir bem? Ou tá muito alto, muito baixo? Não sei, me falem aqui depois e vou arrumando. Bom, começando. Hoje é a live de dons. E o que são os dons? Dons é tudo aquilo que o Senhor te dá para cumprir o seu propósito e chamado aqui na Terra. Só que antes de falar literalmente sobre os dons, eu sinto que eu tenho que trazer um conteúdo que eu descobri hoje, inclusive, que eu tava estudando hoje, que eu achei genial, assim, achei incrível para que a gente entenda os dons em profundidade. Então, por isso, a primeira parte da live vai ser sobre Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 é um versículo muito lindo na Bíblia que fala sobre o tempo, sobre o propósito, sobre o tempo. Eu vou ler para vocês aqui. Tô com a minha colinha, que é o meu iPad aqui do lado. Eu vou ler Eclesiastes 3, do 1 ao 13. 1 ao 14. Depois eu vou explicando porque que eu tô lendo, mas eu vou ler tudo de uma vez e depois a gente vai parte a parte. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, e ele faz tudo belo ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. E isso nada pode se acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Eu acabei de ler Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 15. Eu li um a mais, eu li do 1 ao 14. Mas por que eu trouxe esse versículo para falar de dons? Então, vou fazer uma contextualização. Na live passada, a gente falou de frutos e resultados.
que os frutos são para a glória de Deus, com a raiz em Cristo, e os resultados são para a glória da performance com a raiz em nós mesmos. E para que a gente use os nossos dons de forma correta, a gente tem que ter esse entendimento que os dons não são como a gente bem entende, como a gente bem quiser, mas eles são dados por Deus para um determinado propósito. E esse versículo, essa parte de Eclesiastes, fala muito de tempo. E vai fazer sentido. A gente vai unir as pontas soltas. Pensa que a live aqui é uma peça, várias peças de quebra-cabeça. Vai guardando que vai unir um quebra-cabeça bonitinho já já. Enquanto eu tava lendo essa parte, eu não falo hebraico, obviamente, mas eu senti o Espírito Santo falar, pesquisa o que é esse tempo no hebraico. Porque fala tempo de curar, tempo de matar, tempo de destruir, tempo de construir. E eu fui pesquisar o que é essa palavra tempo no hebraico. No grego, que é a língua do Novo Testamento, tem duas palavras para tempo. Tem Cronos, que é o tempo humano, cronológico, e tem o Kairos, que é o tempo de Deus, que é diferente do Cronos. Em hebraico eu não sabia se tinha essa diferença, e eu descobri que tem. O tempo, a palavra tempo, usada em Eclesiastes 3, ela vem da palavra em hebraico que é et. Só que tem uma outra palavra em hebraico para tempo que significa zeman. Zeman é o tempo cronológico. Ele é menos usado no Antigo Testamento. A palavra et, que é o tempo no sentido de tempo oportuno, certo para algo acontecer e ligado à ideia de propósito, ou estação divina. Então, zeman não é tão usado no Antigo Testamento, et, que é mais usado. Então, tem uma diferenciação em hebraico. Tem o tempo dos homens, que é o zeman, e tem o tempo de Deus, que é o et. E a gente tem que ter um discernimento do tempo de Deus para saber como usar os nossos dons. Porque tem certos dons, tempo de plantar e tempo de arrancar o que colheu, o que plantou. Tem certos dons que o Senhor planta e que eles são para determinada estação. Mas não é que o Senhor vai arrancar o dom nesse sentido de agora, falando de dom. Ele pode arrancar outras coisas. Mas é como se ele meio que escondesse o dom, como se o dom passasse por um inverno, sabe? Ficasse mais seco. Porque não é a estação de usar aquele dom. E às vezes, por falta de discernimento das estações, a gente fica agoniado, falando, meu Deus, eu sabia fazer isso tão bem, agora eu não tô sabendo fazer, o que tá acontecendo? Calma, às vezes o Senhor tá te mudando de estação. Não é que o dom sumiu, é só que tá acontecendo um inverno nos dons. Então, entendendo o que eu quero dizer? Faz sentido? Agora, algo ainda mais lindo. A palavra, eu amo a língua hebraica. Eu não falo hebraico, mas eu gosto muito de estudar hebraico. Por quê? Ela é um idioma muito... Como que eu posso falar? Ele é muito de imagens. Acho que imagético, não sei se é o termo. Mas, por exemplo, cada letra em hebraico tem uma imagem e cada letra em hebraico tem um significado. Então, uma coisa de exemplificar. A palavra pai, em hebraico, é formada por duas letrinhas. Uma significa força, parece como se fosse uma casa. Não, eu não lembro qual que é o formato dela. Mas a segunda, que parece uma casa, significa casa. Então a palavra pai em hebraico ela é formada por força e casa. Porque em hebraico o pai era visto como a força da casa. Por que eu tô falando isso? Eu fui estudar as letras que formam a palavra et, que é o tempo de Deus. E quando a gente vê, a primeira letra é ayin, que a imagem dela significa um olho. E o significado pictográfico, que esse é o termo da teologia, é ver, compreender e perceber. E a segunda letra que forma et se chama tav. E olha que lindo, a imagem associada a ela é uma cruz, ou uma marca. O significado dela, cruz, aliança, sinal. Quando eu estava estudando isso, o Senhor falou comigo, para você saber o tempo da sua vida, para você saber discernir quando e como usar os dons, para você saber gerir a sua vida, você tem que olhar para a cruz, porque isso vai determinar o seu entendimento do tempo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sei que talvez seja um pouco complexo agora, mas é hora para que o Espírito Santo abra o entendimento de todos e traga com simplicidade. Em nome de Jesus, me ajude a explicar com simplicidade, Senhor, em nome de Jesus. Então, falei de tempo, mas por que tudo isso? Por quê? Olha aqui, em Eclesiastes 3, a gente vê usos dos dons. A gente ainda não sabe quais são os dons. Mas os nossos dons são usados para matar e para curar. Tempo de matar, tempo de curar. O que é matar? É matar alguém? Obviamente que não. A Bíblia fala que isso é pecado. Nesse contexto pode ser, mas para a aplicação de dons, esse matar é o quê? É você matar problemas que existem no mundo através do que o Senhor quer fazer na sua vida. Então é você matar o seu próprio orgulho, matar a sua própria carne, matar o seu próprio ego, trazer cura para as pessoas, trazer cura. A minha mãe, ela tem um dom de exortação. O que é isso? Ela é muito direta, de forma amorosa, ela é muito direta e ela é muito boa em corrigir as pessoas, de apontar o que precisa ser melhorado. Não em acusação, mas de falar, isso aqui não tá bom, vamos resolver. E isso vamos falar que é uma forma de matar o orgulho.
Tem hora que o Senhor me usa dessa forma, mas eu sou mais do curar. Eu sou mais assim, vamos curar. Eu sou uma coisa um pouco mais... assim, já que vocês me entendem, um pouco mais tranquila. Tranquila, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, porque eu entendi que o Senhor deu pra ela o dom de exortação e que o tempo dela aqui na Terra, seguindo o propósito do Senhor, é usado na questão da exortação para matar orgulho, para matar maus hábitos, para matar maus costumes. E no meu caso, pelo menos para esse tempo aqui da minha vida, o Senhor me deu um dom no sentido da cura, de conforto, de consolo, de edificação. Estão entendendo a diferenciação que eu estou trazendo aqui? Seguindo, tempo de chorar e tempo de rir. Tem dons que o Senhor derrama sobre nós que nos levam a chorar e fazer os outros chorarem. Um choro de tristeza, às vezes a pessoa chora de tristeza, mas para trazer o arrependimento. O Senhor pode te dar um dom que você é usado para trazer arrependimento para as pessoas sobre o erro, usado para trazer consciência para as pessoas que estão cegas pelo orgulho. Tempo de rir. Tem pessoas que têm o dom do humor mesmo, de rir no sentido literal, e um dom de alegria, onde elas chegam, as pessoas se alegram. Então, isso é lindo, 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 porque o tempo das nossas vidas, o tempo aqui na Terra, as estações das nossas vidas, elas têm dons específicos que são mais aprimorados nelas. Então, por exemplo, deixa eu pensar alguma coisa. Situação hipotética. Digamos que por 5 anos da sua vida o Senhor te use muito na questão da exortação. Mas, não quer dizer que Ele não vai te usar em outros vários dons. Mas parece que no 6º ano, o Senhor deixa esse dom um pouquinho mais de bastidores e começa a desenvolver um outro em você. Não quer dizer que tá errado, quer dizer que você tá seguindo as estações de Deus pra sua vida. Então, por isso que é importante falar do tempo. Por isso que é importante falar do tempo do Senhor. E Deus é um Deus de beleza. A gente vê no versículo 11. Ele fez tudo belo ao seu tempo. Então, não se preocupe você hoje que não sabe o seu chamado, que não sabe os dons que você tem, que não sabe as habilidades que você tem pra cumprir o chamado de Deus. Não se desespere. Deus fez tudo belo ao seu tempo. Eu oro pra que essa live seja uma forma de você ter uma clareza sobre isso. Mas não se desespere, porque o Senhor sabe. Se você não sabe ainda com clareza, busque. Mas o Senhor está no controle e Ele vai fazer dessa falta de clareza sua atualmente algo belo no futuro. Não se desespere, não se preocupe, respire fundo. E agora a gente vai entender a questão do tempo. Qualquer dúvida eu vou mandando aqui. Se bem que eu acho que eu vou responder as dúvidas no final para ficar mais organizado. Mas enfim, para fechar essa primeira parte, a gente não pode julgar o tempo de Deus pelo que os nossos olhos ainda não veem. Então, se hoje você se sente perdida, se hoje você se sente sem propósito, sem sentido nessa vida, não julga, porque não é que Deus está te colocando nessa situação, mas Ele já estabeleceu... Nossa, caiu todos os livros da minha estante. O que foi isso, gente? Um segundo. Vou deixar caído e depois eu arrumo. Então, o que eu tava falando? Deus, me lembre. Lembrei. Obrigada, Senhor. Não se desespere. Deus não te colocou na situação de não saber o sentido e o propósito da sua vida. Mas Ele já tem o tempo estabelecido para você saber tudo isso. Ele fez tudo belo e vai ser lindo quando você souber, porque vai ser no controle dele. Isso não é desculpa para não buscar. Se você tá aqui na live, é uma forma de você estar buscando. Então, glória a Deus por isso. Muito importante. Não tente florescer nos dons sem raiz. Por isso aquela aula de frutos e resultados. Não corra para se mostrar quando Deus está te formando. Então, esses são alguns conceitos antes da gente entrar em dons. O que eu quero dizer com isso? Eu mesma já cometi esse erro muitas vezes. Às vezes o Senhor me usava em algum dom. Então, por exemplo, o próprio dom de tocar piano, se bem que é mais para um talento, mas enfim, o próprio dom de cura que eu falei, de consolo, de vários dons que o Senhor ia colocando em mim, era como se eu precisasse falar para alguém, gente, Deus tá colocando isso aqui em mim. E horas era porque eu tava empolgada, em algumas horas, tipo, empolgada e queria compartilhar, mas em outros momentos eu reconheço que era até uma questão de validação. Preciso falar pra alguém, pra que alguém me reconheça assim, porque nem eu me reconheço assim direito, nem eu sei se eu ouvi a Deus direito. Então eu preciso falar pra alguém, que se essa pessoa concordar, ela vai me validar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então os dons que o Senhor desenvolve em você, não saia falando pra todo mundo. Até porque quem tem os dons não precisa sair falando. A não ser em questão de ensino. Mas pela própria vida as pessoas vão ver que esse dom tá sobre você. Então não corra pra sair se mostrando. Tem até uma frase que eu vi uma vez que é: não tente ensinar o que você... Tipo, que Deus ainda não te liberou pra ensinar. Claro que a vida inteira nós somos eternos aprendizes de Deus e a gente vai compartilhar de coisas que a gente não aprendeu totalmente. Mas é uma questão de prepotência, achar que você já pode ensinar quando Deus ainda não te deu aval, quando Deus ainda precisa trabalhar certas coisas no teu coração para que comece o tempo em que você possa ensinar tais pontos, tais temas. Deus é um Deus de beleza. Isso significa que Ele honra o tempo certo. Amém? Agora sim, o que é dom? Fui pesquisar. Eu adoro pesquisar coisa do grego, do hebraico, então vocês vão sair daqui sabendo um pouco mais de grego. Aleluia, poliglotas.
Bom, a palavra dom, do grego, no contexto do Novo Testamento, que vai ser agora a maior parte dos versículos que nós vamos ler, eu descobri isso hoje também. Eu fiquei bem, chocada é uma palavra? Chocada, mas assim, bem wow. Que wow. Esse vai ser o termo que eu vou usar para descrever. A palavra dom, ela vem da palavra carisma, que significa graça. Eu fiquei muito chocada, porque a palavra carisma, ela vem de uma manifestação da graça de Deus. Eu não sabia disso, mas quando eu comecei a buscar Jesus, as pessoas falavam, não, a graça de Deus te acompanha, a graça de Deus seja sobre você. Aí eu, e o que é graça? E quando a gente começa a estudar no Novo Testamento, graça é em grego charis. E charis é um presente, é um favor imerecido. Então a gente tá falando com Deus, é uma graça, é um favor que Ele nos dá, não naquele favor de dívida. Ele quer nos dar, isso é um presente que Ele nos dá que a gente nunca pode merecer pelas nossas próprias ações e obras. Então é um favor imerecido. Você acordar de manhã é uma graça, é um favor imerecido. Você não fez nada, você dormiu, você literalmente não fez nada. Só que Deus, no favor imerecido dele, na graça dele, Ele fez o seu corpo continuar funcionando até o próximo dia. E isso é lindo. E aí eu, vendo dons, eu vi que era carisma. Aí eu falei, caris tá aí no meio, então tem a ver com graça. E quando a gente vê carisma, significa dom gratuito. E o sufixo ma, carisma, ele tem a ver com a manifestação da graça. Então, o que eu quero dizer com isso? O seu dom, hoje, os dons que Deus derramou sobre a sua vida, a gente vai ler vários dons que a Bíblia traz, eles são manifestações da graça de Deus. Ou seja, não vem de você, não vem da sua própria força, não é para sua própria glória, não vem da sua performance. Claro que você pode e deve aprimorar os dons, conforme Deus te direcionar em especializações, enfim, cursos, de várias formas. Mas não vem de você. E isso é libertador. Libertador. Porque se dependesse de mim pra fluir nos dons, eu não sei vocês, mas eu tava perdida. Eu tava perdida. Perguntaram se o louvor é um dom. Eu creio que é. Ou é talento? Não, eu creio que é um dom, sim. Eu creio que é um dom. Senhor, se não for, o Senhor revela. Mas eu creio que é um dom. Adoração é um dom. Então, o dom, na prática, ele é a graça em movimento. É a graça em movimento. Então, quando Deus te derrama um dom do amor. O dom do amor. A graça do amor. Só que você ficar parado no seu quarto, você não vai estar movimentando, você não vai estar fluindo nesse dom. Mas se você sair na rua, ajudar alguém, se você ir na igreja, servir, se você fazer boas obras, você vai estar colocando movimento no seu dom. E é para isso que Deus nos chamou. Isso é uma forma da gente fluir em direção ao nosso propósito. Estão entendendo? Dom é a graça em movimento. Carisma é uma expressão prática da graça de Deus, que flui através de alguém para edificar os outros. Edificar é construir. Lembra? Existe tempo de construir e tempo de destruir. Para você construir pessoas. E às vezes você precisa destruir, não no sentido ferir, mas você precisa destruir as pessoas em certos sentidos, destruir o ego, destruir o orgulho, para que ela venha a ser reconstruída por Cristo. 2. Você não conquista o dom, você recebe. Ele é dado, ele não é merecido. E ninguém opera os dons porque você é bom o suficiente, mas porque foi alcançado pela graça. E isso é lindo! Quem aqui se sente insuficiente? É uma mentira que o inimigo tá pondo na tua cabeça. Já repreende, já entrega pra Deus em nome de Jesus. Eu já repreendo isso na vida de vocês todos em nome de Jesus. Porque a gente não precisa ser suficiente. Se a gente fosse suficiente, pra que a gente precisaria de um Deus? Se a gente fosse suficiente, por que a gente precisaria depender da graça? Entende como é lindo? E isso faz a gente querer se desenvolver ainda mais em Deus. Porque justamente não tem essa pressão de eu preciso ser suficiente. Não, Deus já deu a graça, Ele já atua em nós. Ele fala que a graça se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Gente, 3 anos atrás, eu tinha pavor de falar em público. Eu tinha pavor, mas era um pavor sobrenatural mesmo, de falar com pessoa. Fazer live, misericórdia, gente, eu preferia morrer do que falar em público. Eu chorava, eu tinha crise de ansiedade, nada. E quando eu comecei a buscar Jesus, as pessoas começaram a falar pra mim, olha, Deus vai te usar pra pregar, Deus vai te usar pra falar pras pessoas. Você falava, eu, zero. Gente, era horrível, tá? Era horrível mesmo. E hoje eu tô aqui. Eu considero que eu até falo bem em público, eu considero, mas não é porque eu falo bem, é porque Deus tem propósitos pra mim em relação a isso, e Ele me deu esse dom, e eu só preciso confiar nele que Ele vai me usar da forma que Ele quer. Então, é ainda melhor depender de Deus nesse sentido, porque você não tem que se preocupar loucamente, é só você entregar pra Ele, que Ele vai te usar. E 3, todo dom tem origem na graça e no propósito. Não, na graça e propósito no corpo. O que é o corpo? Deus chama a igreja de corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é toda a igreja, não é uma denominação. É o povo de Deus esperado pela terra. Então, são todos os cristãos
Cristãos são aqueles que professam a fé em Jesus e seguem os seus ensinamentos. Então, o corpo de Cristo são todos os cristãos do mundo. Da China, da Rússia, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. E Deus, ele dá os dons para que você transborde. Não é para que você guarde para você e para que você escolha para quem você quer usar. Tanto que o dom do amor, ele não é só para os seus amigos. A própria Bíblia fala que do que adianta você amar os seus amigos. Você tem que amar também os seus inimigos. Os dons são para você manifestar a graça de Deus no que você faz, no seu olhar, em tudo. E para ajudar a edificar, a construir a igreja de Jesus. Uma igreja alinhada com a Bíblia. O carisma nunca é para autopromoção. Ele nasce na graça e serve a comunidade, trazendo glória a Deus. Ele é um fruto. Tá entendendo porque precisamos da aula de fruto e resultado antes? Agora, vamos lá. Romanos 12. Eu vou ler um monte de versículo. Depois você vai ter essa live salva para poder revisitar quando você quiser. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons. Só que aqui, em Romanos, a gente viu carisma. Dom. Só que aqui dons é carismata. A gente vai entender essa palavra aqui. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então temos diferentes dons, carismata, segundo a caris, graça que nos foi dada. E os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então é o Espírito Santo, e só Ele que dá os dons. E eles são vários, a gente vai ler vários aqui. A palavra grega para dom é... Resumo. A palavra grega para dom é caris, carisma, que vem de caris, graça. Ou seja, todo dom que você tem é um presente que flui da graça. Da graça. Você não merece, você administra. E dons não são medalhas, eles são sementes que precisam ser plantadas para gerar frutos no reino. Agora, a gente viu sobre carisma e caris. Caris é graça, carisma são dons, a graça em movimento. É dom, a graça em movimento, no singular. Só que quando a Bíblia fala de dons, ela usa carismata no Novo Testamento. Então, o que significa esse sufixo mata? Mata, eu vou ler para vocês. Ele significa, é um substantivo, é um substantivo de ação ou resultado. E vai para o plural com o tá, carismata. Então, carismata são manifestações concretas da graça. São efeitos visíveis da graça operando em alguém. Por que eu falei tudo isso? Pra você ter repertório, mas também porque Deus não chamou você para agir no carisma, que é só um dom. Mas para você agir no carismata, que são dons, são múltiplas expressões da graça. Múltiplas. Carismata é mais do que dons. Eles são frutos vivos da graça de Deus em nós. Não são talentos que temos, mas são manifestações do que Deus está fazendo através de nós e em nós. E quando a graça se move, algo sempre acontece. Quando a gente expressa a graça, algo sempre acontece. Cura, lembra o tempo de curar? Ensino, consolo, direção, revelação. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Se você ler um versículo para alguém, talvez a pessoa, ela possa até ficar brava com você, mas ela não volta vazia. Claro que você tem que ter abertura ali com a pessoa, né? Também não vamos forçar, a gente tem que pedir direcionamento pro Espírito Santo. Mas, por isso que eu gosto muito de ler versículos inteiros aqui nas lives, porque isso é plantar a semente no mundo espiritual para quem tá ouvindo. Mesmo que você não sinta nada, porque a palavra de Deus não volta vazia. Agora, resumindo. Caris, graça, carisma, é um presente da graça. E é um dom, um dom. Dons, carismata, dons, manifestações da graça. São várias expressões concretas e visíveis da graça agindo no corpo de Cristo. Amém? Agora a próxima parte da live. Você vai tomar uma água. A Rosa acabou de falar. Estou amando conhecer a Sofia e desmistificar muitas coisas que eu aprendi errado na minha vida espiritual. Glória a Deus. E esse comentário é lindo, lindo, lindo. Gente, quantas pessoas elas vivem no errado e não reconhecem o errado. Então, Rosa, glória a Deus pelo dom do coração ensinável que o Senhor te deu, por esse dom de humildade, pela expressão da graça na sua vida, de estar disposta a aprender. Tem pessoas que vivem 50 anos enganadas e por se acostumarem com o engano, com o errado, elas não estão dispostas a aprender, porque isso envolve quebrar orgulho. Isso é lindo, Rosa. Deus vai te recompensar por você estar disposta a aprender no Senhor. Glória a Deus por isso. Amém? Agora, próxima parte. Eu falei de dons. Antes da gente ler quais dons a Bíblia... Não, peraí, deixa eu ver se eu faço isso antes ou depois. Vou fazer depois. Vamos ler o que a Bíblia fala de dons. A Bíblia cita mais de 15 dons. E eu vou ler para vocês e explicar cada um. Primeira passagem que fala de dons é 1 Coríntios 12, 8 a 10. 1 Coríntios 12,
8 a 10. Eu vou comentar aqui para ficar mais fácil para vocês. Espera aí, Coríntios 12, 8 a 10. Essa é a primeira parte que Deus fala dos dons carismáticos, que vem da graça. Eu vou ler, peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Achei. Pelo Espírito, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então Deus, vamos focar nesses 9 dons que Deus traz aqui. Ele distribui como ele quiser. Então, às vezes é porque você está disponível ali, ele vai fazer você fluir em um desses dons. Às vezes é porque você precisa desse dom para concluir o chamado, para concluir o propósito, então ele te dá. Em Romanos 15, fala que os dons são irrevogáveis. Deus, ele não dá e depois ele tira. Embora muitas pessoas acreditam que por elas terem se afastado de Deus, por elas terem errado muito, não terem sido fiéis aos dons, elas perdem os dons. É irrevogável. Então por que eu não sinto mais o fluir como eu sentia? Aí tem uma questão de você ter intimidade com Deus, sensibilidade com Ele, entra a questão da libertação e entra a questão da culpa. Por você se sentir culpada, você pode acabar meio que manchando a sua visão sobre os dons. Deus não retira dons, Ele só dá os dons, Ele não retira. Então, eu conheci uma mulher uma vez, num dos seminários que eu sirvo de libertação, que é o Silk, e ela falou, olha, eu tinha o dom da profecia, Deus me dava sonhos que aconteciam, eu via, Deus me falava coisas que aconteciam no futuro, e eu perdi esse dom e eu quero muito recuperar. E eu falei com ela, olha, a palavra de Deus fala que os dons são irrevogáveis. Deus não vai tirar um dom que Ele te deu. Então Ele tá aí, Ele só tá adormecido, Ele só tá sem adubo. Começa a adubar, começa a cultivar, que vai florescer de novo. Isso serve pra você. Se você era muito bom em algum dom que Deus te deu quando você fluía mais, no caso, quando você era mais jovem, não desista também, ele ainda tá aí. Você não perdeu, até porque o dom não tem a ver com que você merece ou não. É um favor imerecido. Gente, tão libertador pensar assim, a sério, é muito bom. Mas enfim, vamos ver o que são esses 9 dons. O primeiro, palavra de sabedoria. Não é sabedoria humana ou fruto de experiência, mas inspiração divina para trazer estratégia, direção ou decisão espiritual. É como se Deus sussurrasse a solução de um mistério que ninguém mais vê. Gente, acredito que todo mundo aqui conhece alguém que é muito sábio. Sábio, pode ser sábio nos negócios, sábio na área da saúde, sábio na área espiritual. Tem umas pessoas diferentes que elas realmente têm uns conselhos que você fica, gente, que sabedoria, como é que eu não pensava assim antes? Isso é um dom. Essa questão de sabedoria é um dom. E Deus, ele usa as pessoas. A minha mãe, eu vejo que ela tem um dom de sabedoria. Eu chego e falo, mãe, me ajuda. Aí meu pai também, obviamente. Gente, meu pai, a gente chama ele de Salomão aqui em casa. Ele tem um dom de sabedoria muito forte. Assim, ninguém tá vendo nada no longo prazo, mas ele tá vendo algo no longo prazo que ninguém identificou. E ele fala, acho que a gente devia tomar essa decisão aqui, ela é mais estratégica. Aí passa um tempo, realmente era mais estratégica. Realmente tudo ao redor confirma que era mais estratégica. É um dom de sabedoria. Então, se você percebe que você tem esse dom de conselhos que são certos, digamos assim, é um dom aí, ó, fica no radar. Mas tem que ser sempre alinhado com a palavra, lembra disso. Deus, ele não vai te dar um dom de sabedoria se você for aconselhar a pessoa a pecar, aconselhar a pessoa a se afastar de Deus. Por isso que, para todos os dons fluírem, a gente também tem que estar alinhadíssimo com a palavra, ler a palavra, orar, porque isso vai determinando o fluir. Porque é como... Imagina que Deus, ele te entrega uma bandeja. Só que se você é uma criança que não tem força pra segurar a bandeja, ele é um pai bom, ele não vai te entregar algo que você não consegue segurar. Primeiro ele vai te fortalecer, ele vai te ensinar, ele vai esperar você crescer espiritualmente pra ele te entregar algo, porque ele confia que você vai ser capaz de carregar aquele algo. Não pela sua própria força, mas porque ele te treinou e porque ele continua com você. Assim são como os dons. A gente precisa buscar crescer espiritualmente pra ser, como a Bíblia fala, bom mordomo dos dons. Próximo. Palavra de conhecimento. Essa é uma... Eu amo todos os dons, mas essa é uma que eu tenho um apego especial. Palavra de conhecimento. É uma informação espiritual específica. Eu não sei quem já viveu isso. Quando eu comecei a buscar a Deus e comecei a frequentar ambientes cristãos, algumas pessoas já chegaram pra mim com palavras de conhecimento. E no início eu fiquei, o que é isso? Mas agora estudando a gente entendeu.
Tem pessoas que... Você que nunca ouviu isso pode parecer um pouco wow, mas isso é real até porque a Bíblia fala disso, mas eu te garanto, eu vivi muitas experiências de pessoas assim. Elas chegam e falam, olha, eu tenho uma palavra, posso falar com você? E aí, vou contar um exemplo meu, eu falei, pode? Gente, a menina começou a falar uns negócios que não tinha como ela saber. Não tinha como ela saber. Sobre a minha vida. Era algo que, assim, nunca vi a menina na vida. Ela começou a falar, não, porque Deus te viu naquele momento. Aí ela começou a falar naquele momento específico que você pensou aquilo. E ela começou a falar, fiquei, o que é isso? Isso é palavra de conhecimento. Deus, ele traz o Espírito Santo, ele não é fofoqueiro. Mas ele traz informações sobre a vida de outras pessoas, porque às vezes elas precisam ser alcançadas em alguma área. Eu mesma, quando, na primeira noite que eu aceitei Jesus, uma menina foi orar por mim e ela começou a falar muitas coisas. E a palavra que ela me entregou naquela noite mudou a minha vida. Assim, eu tenho certeza que ela determinou a minha caminhada com Cristo de uma forma diferente. Porque, através dela, eu percebi como o Espírito Santo me conhecia. Falei, gente, como é que o Espírito Santo me conhecia? Então, a palavra de conhecimento é o Espírito Santo te dar informações sobre uma pessoa, seja para você orar pela pessoa, ou seja para você falar para a pessoa algo. É muito comum nos evangelismos isso. Então, você tá evangelizando, tá nas ruas, assim, evangelizando, às vezes o Espírito Santo ele te fala algo sobre uma pessoa e você chega pra ela e fala, posso orar por você? A pessoa, sim, não, né? Se você fala assim, amém. E a pessoa, quem tá orando, se flui em palavra de conhecimento, a pessoa que se tinha uma resistência a acreditar em Deus, ela passa a acreditar, porque ela tem uma manifestação do Espírito Santo ali. Fala, realmente, não tem como isso vai ser de obra humana não, porque essa pessoa não me conhecia. Tem pessoas que falsificam esse dom. Isso se chama espírito de adivinhação, mas a gente já vai falar disso. 3. Fé. É o terceiro dom. Não é a fé da salvação, que é a fé comum, que é acreditar em Jesus. É uma fé milagrosa, de crer no impossível. É a fé que Daniel teve quando ele foi jogado na cova dos leões, que ele creu que Deus fosse salvá-lo. É a fé que Moisés teve. É a fé que a gente precisa buscar. A Bíblia fala, buscai com zelo os dons. A gente tem que buscar, orar, pedir, Deus, me dá esse dom, me dá esse dom. É muito lindo. É uma fé, é uma confiança tão firme que muda a realidade espiritual e física pela convicção do poder de Deus. Dom de curar. Esse é lindo, 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 lindo. Dom de curar. Gente, eu não sei a caminhada com Deus de vocês. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que chegaram meio que de paraquedas. Eu sei que tem algumas pessoas que já caminham no meio cristão há mais tempo. Mas o que é o dom da cura? É literalmente cura visível. A gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, os apóstolos curando, paralíticos andando, cegos enxergando. Jesus curava cegos, paralíticos. Isso é o dom de cura, cura física. Eu já vi com os meus próprios olhos no Silk. Gente, eu falo do Silk não é pra vender curso, tá? Porque é onde eu sirvo, é onde eu tenho mais experiências. Então eu trago porque é onde eu aprendo. Eu já vi com os meus próprios olhos no Silk uma cadeirante levantar e andar. E assim, eu fiquei, o quê? Todo mundo começou a chorar, né? E eu já vi também com meus próprios olhos no Silk um menino cego. Ele entrou cego. Tem testemunho no Instagram do Silk, tem um vídeo dele falando. Ele chegou cego, ele tava... não cego, ele tava acho que com 15% da visão. Ele tava perdendo a visão. Ele tava começando a aprender braille. No Silk teve orações pedindo ao Senhor que curasse. E o menino passou a enxergar. E ele começou a gritar. Nessa hora eu não tava na sala. Acho que eu tinha saído já. Mas eu vi depois o vídeo e as pessoas me contaram. Ele começou a gritar. Falou, meu Deus, eu tô enxergando, meu Deus, eu tô enxergando. E começou a enxergar. Gente, os dons do Espírito Santo de poder, de cura, eles são pra hoje. Eles não ficaram lá no livro de Atos dos Apóstolos. Deus, ele tá falando, buscai com zelo. Buscai tá no tempo presente. Busca agora. Busca agora. Se você não precisasse buscar os dons, se os dons não fossem reais para os dias atuais, a Bíblia não falaria pra gente buscar no tempo presente. A Bíblia não falaria que o Espírito Santo distribui no tempo presente. Ele podia falar, distribuía. Não, distribui no tempo presente. É pra hoje. Operação de... e também a cura, ela vem pra alma. E isso é muito lindo, isso é muito lindo. As dores que Deus te curou, eu creio que ele derrama em ti um dom específico pra você curar aquela dor. Não pra você, Sofia, Carla, Thalita, não sei, pra você curar aquela dor, mas pra que ele flua através de você com uma maior graça pra curar. Por exemplo, eu tive depressão. Então eu entendo que quando eu oro por pessoas com depressão, há uma maior graça de Deus sobre minha vida sobre isso, porque ele me curou nisso. Ele trouxe vida ao que estava morto. E agora não vem me procurar pra orar porque a Sofia cura. Não, Deus cura da mesma forma. Eu tô falando aqui no ponto da sua maior dor, Deus traz um dom específico pra você curar, assim que você é curado também. E é muito lindo que o próximo dom é dom de operação de milagres.
É o dom de Jesus andando sobre as águas. É o dom da multiplicação de pães. É o dom... E é lindo, essa palavra eu vou ter que falar. Milagres vem... Peraí, operação de milagres vem do grego. O senhor me ajuda a falar grego. Energemata dunameon. Dunameon é poder sobrenatural e vem da raiz dunamis. Dunamis significa poder sobrenatural. Força explosiva é a força do Espírito Santo. Os milagres visíveis que desafiam as leis naturais. Ressurreição. Jesus ressuscitou pessoas, abrir mares, parar tempestades. Isso é Deus operando. Deus opera tudo isso, mas a gente precisa pedir para Deus. A gente precisa estar disponível. Deus, ele trabalha em parceria com o homem aqui na Terra, porque ele quer. Ele não precisa da gente, mas ele quer trabalhar em parceria. Então, por exemplo, você tá ali... Eu vou contar um caso. Gente, vocês podem acreditar ou não, mas... Assim, eu oro para que o Espírito Santo testifique no coração de vocês o que eu tô falando, que o Senhor seja minha testemunha para cada um de vocês. Eu já fui numa pregação de um homem muito firmado em Deus, e eu tenho certeza que ele fala a verdade, eu tenho certeza, porque o Senhor testificou no meu coração que ele tá falando a verdade, que ele já orou num funeral, e o morto ressuscitou. Você pode acreditar ou não, mas você acreditar é melhor, porque a palavra fala disso. O Senhor não precisa de nós, mas ele nos quer. Deus podia ressuscitar aquele homem quando ele quisesse? Sim, mas ele queria usar alguém ali para isso. Não porque a pessoa ressuscitou o que estava morto, mas porque ele queria fluir através da pessoa. Os dons são para hoje. Pode parecer loucura para sua cabeça, mas a Bíblia fala que Deus usa a loucura para confundir os sábios. Então, o que isso quer dizer? Muitos de nós, a gente está preso num raciocínio intelectual, de lógica. Isso foge da lógica, mas Deus usa essa loucura, porque a loucura é a sabedoria de Deus. A loucura é a sabedoria de Deus. A Bíblia fala disso também. O próximo dom é a profecia. Profecia significa falar da parte de Deus, apontando o caminho. Apontando o caminho. São pessoas que fluem nessa questão de direcionamento de caminho e também na questão de futuro. Tem pessoas que têm sonhos sobre o futuro que acontecem, tem pessoas que estão conversando com alguém e falam, olha, eu sinto, assim, as pessoas sabem quando eu estou falando, né? Mas eu sinto que nos próximos meses vai acontecer isso na sua vida. E de fato acontece. Só que eu preciso falar algo muito específico. Tem pessoas que são adivinhadoras. E espírito de adivinhação é um demônio, é um espírito maligno que faz a pessoa até ver o futuro, mas não vem da parte de Deus. E isso vai entrar no próximo dom, que é o de discernimento de espíritos. Deus, o mal, quando a gente vai lá para Êxodo, Deus, ele fazia Moisés fazer maravilhas na frente do faraó. Transformar água em sangue, fazer o cajado de Moisés virar uma serpente e voltar a ser cajado. E os magos do Egito faziam as mesmas coisas. Eles conseguiam reproduzir os milagres. Então, Deus, a gente precisa, como todo mundo aqui precisa clamar por discernimento. Discernimento. Porque quantas pessoas estão operando curas que parecem ser algo de Deus, mas não é. Não é. Porque as trevas também têm dons. Só que são dons para levar ao engano. No início parece que não. Que você tá no lugar certo. Nossa, mas isso aconteceu, então tem que ser da parte de Deus. Não. Você tem que pedir Deus, me testifica. Eu mesma já recebi uma palavra de uma pessoa que o que ela falou até tava certo. Tipo assim, uma palavra de conhecimento, sabe? Ela veio e começou a falar coisas da minha vida. Até tava certo. Mas eu senti uma inquietação tão grande no meu espírito, assim, no meu coração. Eu fiquei tão... Mas o que é isso? Eu tava agoniada enquanto ela falava. Fiquei, Senhor, o que é isso? O que é isso? E o Senhor falou pra mim, ela não tá falando da minha parte. Ele não falou com essas palavras, né? Mas tipo, eu entendi que não era da parte dele o que tava sendo falado. Não era da parte dele, por mais que estivesse certo. Por quê? Não sei a intenção dessa moça, mas eu poderia falar... Se eu não tivesse discernimento, glórias a Deus que o Senhor me deu esse dom, eu poderia falar, nossa, então ela é da parte de Deus mesmo. Eu poderia seguir ela e acabar caindo em algum tipo de engano no futuro. É muito sutil. Então a gente tem que ter muita sensibilidade a Deus. Clama para Ele livrar vocês do engano, livrar vocês da adivinhação. Então, minha mãe falou, até a expressão facial é diferente. O discernimento às vezes faz você pegar umas expressões faciais que você percebe que a pessoa não tá falando da parte de Deus, mas não é algo linguagem corporal, é algo mais espiritual mesmo. Então, discernimento de espírito é a capacidade de perceber a origem espiritual de uma manifestação de dons, pessoas ou ambientes. Muitas vezes eu já entrei em lugares que eu senti um peso. E esse peso, eu falava, o que é isso, Deus? E era o Senhor falando que tinha um peso espiritual naquele ambiente. A gente precisa clamar aqui, a gente vai orar depois para o Senhor nos dar discernimento. Alguns exemplos, gente, isso eu fui descobrir depois, tá? Mas alguns exemplos de adivinhação que a gente tem que fugir. Cartomante e tarô.
não é bíblico, não é bíblico. Se você trabalha com isso hoje, eu não quero te ofender de forma alguma, mas eu quero te falar, você está vivendo no engano. E o Senhor quer libertar você disso, em nome de Jesus. Por mais que as pessoas falem o futuro e aconteça, por mais que você consiga alívio e respostas nessas técnicas, elas não vêm da parte de Deus. Tá em Deuteronômio, tá no livro de Números, tá falando literalmente, não vão em busca das pessoas de adivinhação, daqueles que leem cartas, daqueles que invocam espíritos, daqueles que são mediadores de espíritos. A gente só pode falar com um espírito, que é o Espírito Santo. A gente não pode falar com outros espíritos, é só o Espírito Santo. A gente não pode nem querer bater papo com um anjo. Assim, se Deus manda um anjo como ele mandou para Maria, por exemplo, para anunciar a vinda de Jesus, é uma coisa. Mas a Bíblia fala que tem espíritos malignos que se passam por anjos de luz para trazer engano. Para trazer engano. Então, tanto no sentido literal, que você vai nesses lugares que tem esse peso espiritual, e aí as pessoas te falam coisas boas, coisas lindas que acontecem, parece luz, mas são trevas tentando te atrair para mais trevas, porque a Bíblia fala que abismo chama abismo, buraco chama buraco, você vai caindo, caindo e caindo. Próximo, 8. Gente, a live não vai acabar 9 horas, tá? Quem precisar sair às 9, tá tudo bem, tá abençoado em nome de Deus pra sair, mas ela não vai acabar às 9. Variedade de línguas. O que é isso? Em Atos capítulo 2, quando os... Só um panorama antes de eu falar de Atos 2. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava dentro das pessoas. A gente vê expressões como Deus vinha sobre. As pessoas, o Espírito, elas entravam no Espírito Santo, no Espírito Santo. Só que no Novo Testamento, Jesus morreu para enviar o Conselheiro. Tá em João 14, 26. Ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Conselheiro, o Consolador. E o Espírito Santo, que antes habitava em templos magníficos, em templos lindos, 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 de ouro, de prata, assim, realmente gloriosos, essa é a palavra, templos gloriosos, ele decidiu habitar em nós, habitar aqui, habitar em Sofia, gente, habitar em Sofia, habitar em Katia Volpe, habitar em pessoas de pessoas que eu falo, sei lá, de 1,50 m, pessoas de 2 metros, e os templos tinham 40 metros de altura. Deus é Deus de muita humildade. Ele decidiu habitar em nós, porque a partir do sacrifício de Jesus, ele liberou o Espírito dele pelo mundo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E quando a primeira vez que as pessoas receberam o Espírito Santo dentro delas, foi em Atos capítulo 2. Depois vale a pena ler. Estavam todos os discípulos reunidos em um lugar clamando, porque Jesus falou, Jesus tinha ressuscitado, voltou para os discípulos e falou, olha, vão para esse lugar, fiquem clamando até que eu os revista com poder, com dunamis, que é o poder sobrenatural. Então, eles foram clamar. Eu não me lembro a cidade, tá? Porque eu não ia falar agora que me veio na cabeça. Mas eles estavam clamando por isso, pelo Espírito Santo. Eles nem sabiam o que significava. E de repente fala que vieram como línguas de fogo sobre esse lugar. E o Espírito Santo entrou em cada um deles. E eles começaram a falar em línguas. E as pessoas da cidade, era uma cidade que tinham várias pessoas de várias outras nações, gregos, fenícios, hebreus, começaram a ouvir aqueles homens hebreus falarem, aqueles homens gregos falarem em suas próprias línguas. Então, por exemplo, vamos trazer para o contexto atual. Imagina, nós brasileiros estamos reunidos orando em uma cidade que tem suíço, italiano, espanhol, árabes. E aí, de repente, a gente está orando, eu começo a falar em árabe. Aí o árabe me entende. Outro começa a falar em italiano, o italiano entende. É isso que aconteceu em Atos 2. A variedade de línguas humanas, tipo. E eu já vi testemunhos de pastores falando que eles não tinham condições, por exemplo, de estudar inglês. E ele orava. É o Rodrigo Silva que fala isso. Ele é um arqueólogo, na verdade, não é pastor. Ele é um arqueólogo cristão. Vale muito a pena seguir ele no YouTube, nas redes sociais. Ele é muito sábio mesmo. Ele falou que ele orava com um livro de inglês na mão. Ele fala, Deus, eu preciso falar inglês, eu oro por isso. Eu acho que, se eu não me engano, ele não tinha condição pra comprar um curso de inglês na época. E ele orava de joelhos com um livro de inglês. Então, ele conta que ele foi andar de ônibus um dia e tinham 2 muçulmanas no ônibus. E a pessoa que tava organizando, eu lembro se era um passeio, não lembro detalhes, mas a pessoa que tava ali organizando perguntou se tinha alguém que sabia falar inglês pra traduzir pras muçulmanas as informações. Gente, o Rodrigo Silva não sabia falar inglês. E ele falou, Deus. Aí ele sentiu, ele falou que o Espírito Santo falou pra ele, vai lá. Aí ele, mas eu não sei falar inglês. E aí ele levantou a mão e falou, não, eu falo inglês. Ele não tava mentindo, ele tava indo pela fé. Ele foi, sentou do lado das muçulmanas, começou a falar inglês. E essa parte que eu contei pra vocês, eu ouvi ele pregando isso em inglês. Ele pregou isso em inglês. E ele fala inglês perfeitinho.
Ele começou a falar inglês, tipo, é realmente sobrenatural. Não tem lógica, não tem sentido. Você pode achar isso daí é loucura, isso daí é mentira. Eu oro para que o Senhor revele pra você, em nome de Jesus, que toda incredulidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu já vi também um pastor, chama Daniel Simão. Daniel Simão. Ele foi morar no Equador, não sabia falar espanhol e tinha que pregar. E ele falou que o Espírito Santo falou pra ele, quando você pegar o microfone, eu vou te dar o espanhol. Ele pegou o microfone e ele começou a pregar em espanhol. E ele pregou pra gente em espanhol nesse lugar que eu fui. Ele pregou pra gente em espanhol, tinha um tradutor, porque tinha falantes de espanhol na plateia. Então isso é lindo. E também existem as línguas espirituais, que muitas pessoas fingem que falam as línguas espirituais, que é uma língua assim, que não é humana. Mas isso é um assunto para outro hora, é um pouco polêmico. Mas existem as línguas espirituais, a Bíblia fala disso, só que muitas pessoas fazem mau uso dela, e aí até cria rejeição com a igreja, com a igreja evangélica, por exemplo. Cria rejeição, esse povo todo falando língua que ninguém entende. Realmente tem um pessoal que faz mau uso delas. A Bíblia fala que existem línguas espirituais. Paulo fala, em espírito eu falo mistérios, mas é só quando tá ele com Deus. Às vezes as pessoas fluem ali no púlpito, vira uma bagunça, e Deus não habita na bagunça, ele habita na ordem. Mas enfim, isso é um tema pra outra live. E 9, interpretação de línguas. Lembra que, imagina no contexto que eu começo a falar em árabe e um árabe me entende? Tem pessoas que começam a falar em outras línguas e tem pessoas que começam a receber a revelação do que elas estão falando sem saber falar a língua. Isso existe. Isso existe. É muito lindo. Nem sempre é palavra por palavra, mas o Espírito Santo pode traduzir a essência da mensagem. Então, resumo. Cada dom revela uma faceta do Espírito Santo, que é o conselheiro, o médico, o juiz, o amigo, o pai. Não são superpoderes, são graças que se manifestam quando estamos rendidos, disponíveis e sensíveis. O Espírito não procura a perfeição, ele procura entrega. Os dons expressam a forma como nos movemos no corpo, com compaixão e ação prática. Agora que a gente terminou 1 Coríntios 12, 8 a 10, a gente vai ler Romanos 12, 6 a 8. Eu vou escrever aqui para vocês terem salvo. Aqui. Dons motivacionais, digamos assim. Não de motivação assim, vamos gente, levanta, pula. É um outro tipo de motivação aqui. Bom, eu vou ler, deixa eu pegar. Eu acho que eu vou dividir essa live em duas, viu, gente? Vou ver se eu... Porque ainda eu não quero correr com conteúdo. Qualquer coisa eu falo só até uma parte aqui e a gente faz uma outra live pra falar com mais calma. Sei que eu tô... Quando a gente quer achar rápido, a gente não acha. Romanos 12, 6. Aqui. 6 a 8. Assim, eu vou ler do 4 a 8. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Então, os dons, por exemplo, com a minha mão eu consigo pegar algo. Eu não consigo pegar algo com os meus olhos. Porque a minha mão foi chamada para isso e os meus olhos foram chamados para ver. E com a minha mão eu não consigo ver nada. E é assim que é o coletivo. A gente precisa unir os dons para formar um corpo. Minha mãe falou, me ajuda a lembrar. O que é, mãe? Enfim, vou continuar. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí continua, não vou ler, mas depois lê Romanos, tô falando várias vezes, né? Eclesiastes 3, 1 Coríntios 12, Romanos 12. O Romanos 12 segue falando de amor. E o amor é a base de todos os dons. Peraí, eu vou tomar uma água. O amor é a base de todos os dons. Porque a graça de Deus, ela veio do amor de Deus por nós. Então a gente, tendo o amor de Cristo firmados em nós, o amor por Ele, nós conseguimos fluir também com mais facilidade nos dons. Como Ele decide. Falaram que travou. Minha internet tá normal. Me fala se travou, gente. Enfim, vou continuar. Minha mãe, o amor é a base do caráter de Deus. Amém. Então, os dons que eu li pra vocês, de profecia, que é o mesmo de 1 Coríntios 12, que é a questão de falar com ousadia da parte de Deus, de falar do futuro, conforme o que Deus fala. Então, é com responsabilidade. Tem muitos falsos profetas também. Tem pessoas que usam dom. Aí entra o discernimento. A gente precisa clamar por discernimento. Amém. Não travou. Aleluia. O segundo, serviço. Serviço vem da palavra grega diaconia. Então, por isso que tem os termos diácono.
Diácono é a pessoa que serve. Significa serviço prático, ajuda ativa, ministério humilde. É o dom de pessoas que amam resolver, apoiar e cuidar sem buscar um palco. Sem buscar um palco. Eu creio que todo cristão deve ter esse dom. Eu creio que o Senhor já derramou sobre os cristãos esse dom. Só falta a gente acessar e reconhecê-lo. Porque a liderança de Jesus é inteiramente baseada em servir. E ele nunca serviu. Lembra que a gente falou lá no início? Buscando se mostrar. Ele só servia. Ele só servia. Você não precisa servir pra... Eu preciso que alguém veja o que eu tô fazendo. Não, mas você só precisa servir porque sabe que Deus tá vendo. Tem a minha Bíblia, ela é da Joyce Meyer. E a Joyce Meyer tem umas reflexões aqui, ó. Peraí. Tem aqui umas reflexões, tem... Enfim, aqui do lado. Ela fala... que teve uma vez, ela fala desse dom, que ela sentiu que ela tinha que dar, acho que um bracelete pra a manicure que tava fazendo a unha dela. E tava com duas mulheres. Eu acho que uma tá fazendo a mão e outra tá fazendo o pé. E aí a que tava fazendo o pé, se não me engano, não lembro detalhes, tá? Ela saiu. E aí o Espírito Santo falou pra Joyce: Joyce, dá esse bracelete pra essa moça que tá fazendo a sua mão. E a Joyce falou: eu vou esperar então a outra voltar pra inspirar ela com minha atitude. Claro que às vezes o Senhor manda a gente fazer, de certa forma, em público pra inspirar. Mas a Joyce tava enganada, ela tava tipo no orgulho. Ela mesma fala isso, ela tava no orgulho. Aí ele esperou. Aí chegou a mulher, ela deu o bracelete pra outra. Falou: o Espírito Santo me mandou te dar. E realmente o Senhor tinha dado. Mas a Joyce cedeu na busca por validação. E aí a mulher que tava fazendo o pé falou: nossa, que linda sua atitude, meu Deus, glória a Deus. E reconheceu a Joyce e validou, tal. Aí quando a Joyce saiu do salão, Deus falou com ela: eu espero que você tenha aproveitado essa recompensa, porque de mim você não vai receber mais nada. Deus dá umas lapadas. E aí a Joyce falou: mas como assim, Senhor? Ela falou: eu te mandei dar em discrição e você deu buscando aplausos. Então quando a gente busca servir, buscando palco, buscando que as pessoas nos notem, nos vejam, a gente tá perdendo a nossa recompensa do céu. Claro que tem momentos que o Senhor nos exalta, que a gente precisa falar: olha, eu tenho essa obra, mas não é no sentido de eu preciso de validação, eu preciso de bastidores. Porque assim, muitas pessoas só fazem o que é bom quando outras estão vendo. E isso é do mal, isso é maligno. Isso vem de orgulho, isso vem de carência, isso vem de falta de necessidade de validação, de aprovação. A gente tem que fazer independentemente, crendo que Deus está vendo. E eu garanto que Ele tem recompensa no céu para cada um de nós por conta do servir, muito além do que vocês imaginam. Seguindo. Ensino. Cadê? Paulo fala: se é ensinar, ensine. Tem pessoas que têm dom de ensinar, de instruir, de treinar. E, gente, todos os dons que eu tô falando aqui, eles não são só da parte espiritual, tá? Por exemplo, eu sei que eu tô dando mais exemplos espirituais, mas tem pessoas que têm... Os professores de escola, eles têm o dom de ensinar. Se bem que tem uns que não tem muito, mas brincadeira, né? Mas os professores de escola têm dom de ensinar. Professores de faculdade, instrutores de negócios, instrutores da área da saúde, instrutores da área do direito. Eles têm o dom de ensinar, de instruir, de treinar, sem necessariamente falar de Deus, mas com o coração firmado no amor de Deus, Deus capacita pra todas as áreas. Por exemplo, eu creio que o Senhor me deu um dom de comunicação, igual eu falei pra vocês, de falar. Só que eu percebo esse dom fluindo nas apresentações que eu faço da faculdade. Eu não tô falando nada de Deus, eu tô falando de faculdade, de negócios, de finanças, de marketing, não sei. E o Senhor me faz fluir nisso. Por quê? Porque Ele sabe que meu coração tá nele. E porque também, não é pelo que eu faço, mas porque o Senhor encanta as pessoas, no sentido bom da palavra, Ele atrai as pessoas pelo dom. Por exemplo, um professor chegou pra mim depois da apresentação que eu fiz na terça-feira, falou: Sofia, que chama pitch, né? Era uma apresentação curta. Falou: que pitch lindo que você fez, nossa, eu me emocionei. Como é que você aprendeu a falar em público? Aí eu falei: nunca aprendi, sabia? Aí ele falou: como não? Aí eu falei: olha... Aí eu falei: 3 anos atrás eu não sabia falar em público, realmente. Eu falei: é Deus. Eu falei: é Deus. Ele: olha, é Deus mesmo. Entende como o Senhor usa os dons? Ele dá a oportunidade pra você falar do nome dele, sem você falar do nome dele, mas pra falar do nome dele depois em uma outra oportunidade. O próximo dom. Se é dar ânimo, que assim faça. O dar ânimo também pode ser levado em outras versões para exortação. E essa eu vou aprofundar um pouquinho. Exortação vem da palavra grega paraklesis, que é a mesma raiz para consolador, que é uma das definições do Espírito Santo, que é parakletos. Então, tem pessoas que têm o dom de encorajar, de consolar, de fortalecer, de levantar. Pessoas com esse dom são catalisadores espirituais. Levantam os abatidos, despertam os apáticos e trazem ânimo e direção. O Senhor levanta pessoas desse tipo. Gente, por mim, eu oro por todos os dons. O Senhor, quero todos os dons, me usa, mas que o Senhor filtre pela sua primeira vontade, porque o Senhor sabe tudo. Quinto, contribuição e dar com generosidade. Do grego, significa repartir
com generosidade e sinceridade, sem segundas intenções. Isso pode ser com dinheiro, você doar dinheiro. Isso pode ser você doar o seu tempo, doar o seu conhecimento, assim, que Deus dá através de você. Isso pode ser você abrir a sua casa para ajudar alguém. Isso é de várias formas. É você dar algo que te custa com alegria e sem esperar nada em troca. Isso é um dom. E eu creio que o Senhor, eu creio fortemente que todos esses dons que eu tô falando agora de Romanos 12, que o Senhor já derramou sobre nós. Que só basta a gente acessar. Talvez eu te profetizar, ele não tenha derramado sobre todos, mas enfim. Elaine, sou professora e peço a unção de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que lindo. Ai, que lindo. Enfim, 6. Liderança. Significa aquele que está à frente, governar com diligência, cuidar de forma estratégica. Um dom de liderança com senso de ordem, visão e responsabilidade. Não é sobre autoritarismo, é sobre liderar de forma servil, serva, de forma clara, de forma firme, que move o corpo de Cristo em direção. A Grazi, como a gente acessa? Orando, buscando. Fala, Senhor, quais dons eu tenho? Às vezes você não ouve uma resposta, mas você pede, Espírito Santo, me revela, me dá situações que eu saiba como usar os dons, que eu saiba, que me desperta nos meus dons. É orar. Às vezes, eu sei que quando a gente fala orar, tem algumas pessoas que ficam, poxa, mas isso é algo mais imediatista da nossa parte. Orar é a coisa mais linda que existe, gente. Mesmo que você não receba a resposta agora na hora, ora, pede pro Senhor te guiar. Quantas vezes eu já perguntei coisas pra ele, que em momentos de secreto, assim, de devocional, de oração, ele não me respondia de imediato, mas no dia seguinte eu vivia alguma situação que era a resposta do que eu tinha perguntado. Eu fiquei, porque o Senhor, ele também quer desenvolver o nosso intelecto, gente. Deus, ele é um Deus inteligente, ele não merece filhos burros. A gente tem que desenvolver o intelecto. Então, se ele me responder, tem algumas coisas que, se ele me responde na hora, eu não penso. Mas tem algumas coisas que ele me responde com situações que me levam a pensar. E isso desenvolve meu intelecto. Deus é um Deus que sabe o que faz. Mas a gente vai orar por isso depois do final. O último dom de Romanos 12. Misericórdia. Misericórdia é compaixão. É sentir a dor do outro e se mover para aliviá-la. Mas uma observação, assim, cuidado. Não é pra você pegar a dor do outro pra você, absorver a dor do outro pra você, se colocar na posição de salvador do outro, de peso, de eu preciso resolver. É diferente. É você ajudar a pessoa que quer ser ajudada e que de preferência, não esteja numa narrativa de vítima. Porque pessoas em narrativa de vitimismo, até de carência, não é por mal, é que elas acabam não querendo sair da dor, porque elas têm muito ganho na dor. E aí também entra o discernimento. A gente tem que ter discernimento de quem o Senhor nos chama pra ajudar. Como? Você vai sentir. Assim, não é sentir emocionalismo, mas você sentir, assim, sinto paz, uma inquietação, às vezes, que você tem. Hora que o Senhor revela quem você deve ajudar, quem é solo fértil para você semear os seus dons. Antes de eu finalizar essa parte, perguntaram, não devemos compartilhar nossos dons para todos? Somente se passarmos o ensinamento? Estou correto? Me fala se eu entendi essa pergunta de forma certa, mas a gente... Como que eu posso falar? Não é pra gente fazer acepção de pessoas. Então não é pra falar, eu vou decidir pra quem eu compartilho meu dom. Mas é pra quem o Senhor for direcionando. Porque a Bíblia também fala, não dê pérolas aos porcos. Muitos de nós acabam semeando com insistência em terrenos que não são férteis. E como que eu sei? Orando, perguntando e pedindo pro Senhor direcionar. Às vezes ele só te tira. Às vezes ele nem fala exatamente se você estava semeando no terreno fértil, não. Ele só tira você dali. Então... a gente deve servir as pessoas, fluir nos dons, sem olhar a quem, digamos assim. Mas orando para que o Senhor direcione ao solo fértil. Porque muitas pessoas também acabam querendo ajudar, acabam querendo servir pessoas, mas aí entram em problemas das outras. E aí entra numa confusão. Quantas pessoas acabam querendo ajudar outras, só que se envolvem em confusão e só problema. Aí a gente precisa orar por direcionamento. Mas o dom é para ser compartilhado com sabedoria e com direcionamento do Espírito Santo. Então, finalização dessa parte. Os dons de Romanos 12 não são para o palco, são para a vida. São como a forma com que o Espírito Santo molda os nossos olhos, mãos e coração. Você não precisa operar em todos, mas deve discernir o que Deus depositou em você para servir com fidelidade. Gente, deixa eu só ver aqui um negócio. Olha, eu não vou correr para acabar a pregação. Mas eu vou dividir a pregação, a palavra de hoje sobre dons, em 2 lives. Eu vou falar só mais um tópico, e aí eu vou encerrar, e aí, ou, vamos ver se amanhã, eu não vou prometer amanhã, mas ou amanhã ou na semana que vem eu continuo, porque é um conteúdo tão precioso, e eu acho que a pressa pra fazer tudo em um acaba tirando a preciosidade do conteúdo, né? Então, deixa eu ver o que o Senhor quer que a gente fale agora. Senhor, fale conosco. Deixa eu ver. Vou falar rapidamente
sobre a diferença, tem outros tópicos, tá? Sobre a diferença entre dons, talento e habilidade. Peraí, deixa eu só orar pra saber. Senhor, gente, isso aqui é uma conversa minha com vocês e com Deus, tá? Senhor, me direciona pra saber se é pra encerrar agora ou se é pra falar na próxima live sobre isso. Não quero fazer nada fora da sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Tá, gente, não vou. Não senti paz. Aqui, ó, discernimento na prática. Eu não senti paz de entrar nesse conteúdo agora, mas eu vou passar algumas perguntas pra vocês se fazerem. Essa semana até a próxima live. E a próxima live ela vai ser a semana que vem ou amanhã, tá? Fiquem tranquilos, não vai demorar não. Porque a gente fala com mais tranquilidade, sabe? Mas, ó, perguntas práticas para identificar alguns dons espirituais. O que queima no seu coração quando você vê uma necessidade? Tipo assim, o que queima no teu coração? São crianças na rua? São animais abandonados? São pessoas que têm casamentos que estão em atrito? O que queima no seu coração? Tem dons envolvidos nessa ardência, nesse ardor do seu coração que vão te ajudar a resolvê-los. Quando você serve as pessoas, em que momento você sente que está no lugar certo? Ou se você não sente ainda que encontrou o lugar certo, ore para que o Senhor te direcione. O que flui de forma... Muito boa essa pergunta. O que flui de forma sobrenatural, além do que você estudou ou se preparou? Qual que é a facilidade da sua vida? Por exemplo, quando eu falo em público, eu até oro por isso, para que eu não fique desleixada. Mas eu não preciso, em geral, me preparar muito. Eu sei que tem alguns assuntos que eu sobro a boca e eu sei que sem preparar nada eu fico 2 horas falando tranquilamente. Tem um dom que o Senhor derramou aí. Um dom de entendimento, um dom para alguma área específica, dom para medicina, dom para os negócios, dom para o direito, dom para área da saúde, enfim, governo, política. O Senhor ele dá alguns dons para áreas específicas. E de todos os dons que eu falei aqui, deixa eu ler ele de novo. Eu falei de... Agora que eu tô procurando, não acho. Eu falei de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, variedade de línguas, interpretação de línguas, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. De todos esses dons que eu falei, quais vocês brilharam os olhos? Quais vocês falaram, eu quero esse dom? Quero esse dom, preciso desse dom, eu preciso desse dom. Louvor no sentido de cantar, que falando agora que eu acabei de ler. É um dom também, o cantar, ou pode ser um talento que o Senhor desenvolve, uma habilidade que você aprende, mas há uma graça sobre as pessoas que cantam, assim como há uma graça sobre as pessoas que... Gente, em qualquer área que vocês trabalham, se é debaixo da vontade de Deus, tem uma graça pra vocês fazerem esse trabalho. Tem uma graça pra você mexer com tabela do Excel, tem uma graça pra você programar, tem uma graça pra você fazer cirurgias, tem uma graça, eu vi que acho que a Aline, não sei, podóloga nos comentários, há uma graça pra você exercer a podologia, há uma graça sobre isso. Então, vamos lá, mais uma pergunta. O dom que você sente sede pode ser um indicativo de algo que quer derramar, mas pergunta pro Espírito Santo o que for necessário. Em momentos de oração profunda ou crise, o que o Espírito Santo ativa em você? Então, por exemplo, quando eu tô numa crise assim, espiritual, ou tô me sentindo mal, eu tenho... Depende dos momentos, mas tem momentos que eu intercedo por outras pessoas. Isso é uma prática de intercessão interessante. Às vezes eu tô, sei lá, ansiosa. Eu entrego o Senhor, te entrego minha ansiedade, me ajuda, mas aí eu começo a orar por alguém e eu começo a orar pela pessoa o que eu gostaria que o Espírito Santo fizesse em mim. Não no sentido de troca, tudo bem se ele não fizer, mas eu começo a orar pela pessoa. Isso me ajuda às vezes a me acalmar. Ou, por exemplo, tem algumas pessoas que em momento de crise, elas vão ter um momento com Deus, elas aprendem algo com Deus, elas têm um desejo absurdo de compartilhar o que elas aprenderam. Então, se pergunte, o que acontece quando você está em situações que você precisa de ajuda, que você está em crise, digamos assim, das menores às maiores, porque o Senhor ele pode falar dons específicos em situações de dor. Amém? Gente, tem muita coisa ainda pra falar, só que eu vou falar na próxima live pra falar com calma, e também pra não passar muito do horário, que a gente já passou 3 minutos. Mas eu quero agradecer vocês que estiveram aqui até agora, dizer que eu amo a vida de vocês, mesmo que eu não conheça vocês, a Bíblia fala que é pra gente amar ao próximo como a nós mesmos, e eu conheço o Deus que criou cada um de vocês e eu amo Ele. E eu sei que Ele não vai criar pessoas que que não podem ser amadas. Dessa forma, eu amo vocês, de coração. Então se sintam amados por mim e por Deus. Eu vou orar, e onde você estiver, pode orar em voz alta junto comigo, mas o importante é que enquanto eu ore, se você puder falar em voz alta, fale amém.
fale, Senhor, eu recebo essa oração. Senhor, eu concordo com essa oração. E fale em voz alta. Porque eu vou estar orando por vocês e quando você fala em voz alta é como se você abrisse a porta para receber, sabe? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada, Pai, por cada vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é perfeito. Então, nessa primeira parte da oração, Pai, eu quero te honrar, Senhor, te dar toda a honra, te dar toda a glória, te dar todo o louvor, Pai, que o Senhor merece, Senhor. É o Senhor quem merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. E nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Senhor. Espírito Santo, eu oro agora em nome de Jesus, pedindo que o Senhor traga a sua armadura sobre nós, que nós vamos interceder uns pelos outros. E eu peço que o Senhor nos prepare e guie para as minhas palavras de intercessão. O Senhor sabe cada um que está aqui, o Senhor sabe os pontos de oração necessários para agora. Eu oro, Pai, para que cada semente que foi semeada aqui, através dos versículos, das reflexões, venha, Pai, a trazer, a frutificar, caindo em solo fértil para cada um aqui. Em nome de Jesus, eu selo as palavras faladas aqui com o sangue de Jesus e eu repreendo todo saqueador. Em nome de Jesus, Pai, em nome de mim mesma, Ana Sofia, em nome da igreja, do corpo de Cristo aqui reunido na live, eu me arrependo, Senhor, por todas as vezes que nós enterramos os nossos dons, por todas as vezes que nós caímos em engano, buscamos o Senhor onde o Senhor não estava, caímos, Pai, em espírito de adivinhação, Senhor, que nós fomos na nossa própria força, que nós buscamos mérito, vanglória, aprovação, buscamos o palco, fizemos coisas para sermos vistos, fizemos coisas para sermos validados pelos outros, que nós agimos, Pai, pela nossa própria força. Te peço perdão, Pai, por toda mentira, por toda rebeldia, por toda desobediência. A palavra fala que a rebeldia é como o pecado da idolatria e a desobediência como o pecado da feitiçaria. Então eu te peço perdão, Senhor, em nome da igreja, por toda idolatria, por toda feitiçaria, por todas as vezes, Pai, que nós somos imediatistas e buscamos em coisas, pessoas, práticas, técnicas, respostas, porque nós não queríamos esperar em Ti. Deus, eu peço que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para que o Senhor venha a lavar a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor lave a sua igreja, tire as raízes, Pai, que nos levem a pecar. E em nome de Jesus nós recebemos o teu perdão. E eu dou uma ordem, em nome de Jesus, qualquer mal que possa ter entrado por essas portas que foram aqui confessadas, que saiam agora da vida da sua igreja, Senhor, da minha vida, em nome de Jesus, que saiam agora em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão por toda vez que nós agimos por performance, por merecimento, por achando que a gente tinha que ser suficiente, por todo sentimento de insuficiência. Nós recebemos o teu perdão, Deus. Pai, eu oro para que cada vida aqui, Senhor, venha a ter revelação dos dons que o Senhor derramou, da carismata que o Senhor derramou. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor tire todo o véu sobre a mente das pessoas, sobre os olhos, sobre o coração, que esteja impedindo eles de verem, de reconhecerem o seu agir, o seu dom. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor plante na vida de cada um amor poderoso por Jesus. Um amor, uma paixão que nunca se apaga por Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor traga clareza de propósito, de chamado, de dom. Que o Senhor pague cada um deles no fruto do Espírito, que é amor, paciência, paz, alegria, mansidão, amabilidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Eu oro para que o Senhor guie, Pai, cada um deles nos seus caminhos. Em nome de Jesus. E, gente, tem alguém aqui nessa live que nunca declarou com a boca? Eu tô sentindo que eu tenho que falar isso. Tipo, tá na minha cabeça o tempo todo. Enquanto eu orava, vinha na minha cabeça. Tem algo em Romanos 10, 9, que é assim: se crer que Jesus Cristo é o Senhor no coração e confessar com a boca, será salvo. João 1,12. A todos quanto os receberam, Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo é criatura, mas nem todos são filhos. São filhos aqueles que declaram com a boca. Você hoje, eu não sei a sua história. Ah, mas eu nasci em igreja. Se você nunca declarou com a boca, mesmo assim. Ah, mas eu sirvo a Deus, eu busco Ele. Se você nunca declarou com a boca, também não é assim. Se você nunca declarou com a sua boca que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por você na cruz, que lavou você do seu pecado, e você nunca declarou que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o seu Salvador, eu te convido a declarar agora, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara agora, onde quer que você esteja. Sussurra, grita, não sei, fala em voz normal, volume normal. Mas essa oração é de suma importância. E essa oração, ela é bíblica. Declara agora, em nome de Jesus. E, além disso, em Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Quem abrir-me a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus, ele tá na porta. Ele é cavalheiro. Tem situações da sua vida que ele não entrou porque você não entregou a ele.
E o que é entregar? É sentar no sofá e não fazer nada? Não, é você falar: Deus, eu te entrego, me guia, eu te entrego. Então, entregue a sua vida para Ele. Muitas pessoas têm uma falsa ideia do que é entregar para Deus a vida. Mas, não, vou ter que largar tudo agora e viver só na igreja. Tem pessoas que fazem isso, mas não é. Entregar a vida é você entregar o controle. Se você tá no carro e você entrega a direção do carro para Jesus, você não pula para fora do carro. Você só tá no seu lugar, que é o lugar de passageiro, que é o lugar de confiar. Se você vai no avião e confia que o piloto vai te deixar no lugar certo, se você anda de Uber e confia que o Uber vai te deixar no lugar certo, se você anda de trem, de ônibus e confia que os motoristas vão te deixar no lugar certo, por que você não entregou o controle da sua vida para Deus ainda? Então repete comigo essa oração. E Deus ainda, Uber, motorista, você não conhece. Mas esse aqui, Deus, Ele deixou um livro para você conhecê-lo. Ele quer que você confie nele. Então, agora comigo, fala: eu, o nome de vocês, Sofia, aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Abro as portas da minha vida a Ele, entrego o controle ao Espírito Santo. Deus, eu te recebo na minha vida como Pai. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Amém? Amém. Senhor, eu concordo com cada oração que foi declarada de salvação aqui nessa live, em nome de Jesus, e na gravação. Ligo na terra e peço que o Senhor ligue no céu. E Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu desligo cada um dos Teus filhos das trevas e ligo no reino da luz, pedindo que o Senhor os conduza em cura, libertação, restauração, no descobrimento, entendimento do chamado, do propósito e dos dons. Em nome de Jesus. Gente, amo vocês. E eu vou marcar a próxima live pra gente continuar esse assunto, porque tem muita coisa legal ainda pra ver sobre esse tema. Enfim, boa noite, Deus os abençoe, Deus os guarde em seu sono, onde vocês estiverem, nas suas saídas, nas suas entradas, onde você for, onde você voltar, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, gente.